Muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando aqui na TV Passo Fundo. É dia da gente falar em desenvolvimento humano para cuidarmos da mente, não só das nossas empresas, mas começarmos nas cabecinhas dos nossos colaboradores, a gente como proprietário ou não de empresas para a nossa vida. Por isso a gente está com a Silvia Dalauba. Hoje a gente vai falar sobre práticas de onboarding, mas vamos agradecer os nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Cirurgia plástica integrada. Aline Dalcin. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. O onboarding, para a gente trazer para o português, que sempre usamos esses termos que acabam utilizando em livros. Hoje a gente vai falar sobre colaboradores, hoje a gente vai falar sobre chegadas às empresas, como recebê-los. É isto? Isso, tudo bem, Lívia? Tudo ótimo. Tudo bem, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. E o nosso tema de hoje é muito interessante, nesse quadro que cuida da saúde das pessoas. O onboarding, como tantas outras palavras do meio administrativo, do meio empresarial, como é o feedback que a gente utiliza. Feedback é uma outra palavra que a gente utiliza muito. O onboarding, não tanto, mas ele trata um sinônimo que a gente pode utilizar, é a integração. Então, nessa nossa conversa a gente vai utilizar onboarding ou integração e vocês podem estar escutando como sinônimos. E ele se trata daquele primeiro passo do colaborador ao ingressar na empresa. E a gente precisa trazer, né, Lívia, essa questão da saúde do colaborador, ela está muito evidente nesse momento que se fala muito da NR1 e desses riscos psicossociais hoje, que está se trazendo muito essa questão para dentro das empresas, desse novo cuidado. E todas essas práticas dentro da empresa, elas vão refletir no cuidado da saúde do colaborador, da saúde mental do colaborador. E essa integração, esse onboarding, ele também auxilia nesse cuidado, nesta prática de saúde mental do colaborador. E o Bertoc, ele tem um material que ele pode já ir contribuindo para a gente ir assistindo. Então, essa integração de novos funcionários, ela acontece mesmo antes desse colaborador integrar o quadro. Ele acontece lá na seleção, nesse acolhimento, tá? E o que eu te digo antes da gente entrar bem dentro do processo é que o que as empresas querem? As empresas querem que aquela pessoa ela dê o máximo de resultado possível e que ela retenha, que ela fique na empresa. Tá? O que está acontecendo muito hoje é um turnover, uma rotatividade muito alta. A gente escuta muito dos empresários e que não estão conseguindo público para trabalhar na sua empresa. O público chega e logo sai. O que acontece? Um estudo ele traz que 44%, veja Lívia, é um índice alto, 44% das empresas, das pessoas, na primeira semana dentro de uma empresa, elas já repensam a sua contratação. E isso está ligado justamente a esse acolhimento, né? Então a gente tem que entender que as empresas, elas pensam muito nos seus custos, no custo de uma contratação, o quanto isso onera. Uma demissão também é um custo muito alto para uma empresa e às vezes investir numa prática de integração é vista também como um custo e não como um investimento. E a gente convida aqui as empresas, os empresários a pensarem dessa forma, como trabalharem a integração, o onboarding, principalmente agora, né, nesse momento de NR1, de cuidar da saúde mental do colaborador, do funcionário, a enxergar isso mais como uma prática de investimento para a retenção desse funcionário, desse colaborador. E enxergando desta forma, fazer esse acolhimento inicial de uma forma
pautada em etapas, né? Para que ele se sinta acolhido e visto. Porque muitas das pessoas, desses 44%, que nessa primeira semana de chegada, né, no ambiente da empresa, repensam a sua estada nesse local, é porque eles não são vistos. Eles chegam, eles são colocados no seu ambiente de trabalho e são deixados, como se aquilo fosse certo e absoluto, né? E o onboarding, ele vai muito além disso. O onboarding, ele acolhe, e tem empresas, cada empresa é um desenho, né, Lívia? Cada empresa tem um formato diferente. As empresas, no geral, elas fazem uma semana de prática de onboarding, ou 3 dias, uma semana, 3 dias, enfim. O ideal, pasmem, é a gente ter um processo de 3 meses de práticas de onboarding. Que seriam aqueles também 3 meses que a pessoa entra e fica num estágio, né? Que ele tem 3 meses ali que ele ainda não é funcionário mesmo da empresa, ele assina o contrato mesmo propriamente. Sim, ele já dito. está funcionário. Uhum. Ele é funcionário, ele está conhecendo, ele está... por quê? Antes, nessa prática do onboarding acontecer antes dele estar dentro da empresa, né? É quando é visto se esse funcionário ele é pertencente através de avaliações, enfim, de práticas que a empresa utiliza, se essa pessoa tem características que aderem à cultura da empresa. Então, isso já é uma prática que o onboarding faz, tá? Práticas que a gente vai seguir falando agora no próximo bloco. Fica aí, porque eu tenho muitas perguntas, eu não interrompi, mas tenho muitas perguntas. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde, hoje falando sobre desenvolvimento humano e principalmente, eu sempre lembro que é saúde sim, porque o trabalho nos toma hoje em dia muito mais do que antigamente de tempo. E
quando iniciamos o trabalho jovem ou não, a empresa coloca alguém junto para ensinar as tarefas, as atividades. Mas, além dessas atividades, quando a pessoa começa a trabalhar, então já estou incluindo 2 perguntas aí. Quando ela começa a trabalhar, outras atividades vão surgindo que não estão dentro das atividades contratadas. O que eu vejo de muito feio em muitas empresas grandes, inclusive, mas as multi, elas já trabalham onboarding desde, eu acho que a pessoa está se inscrevendo para trabalhar. É que não vai além da proatividade. Acaba ficando como: estou aqui perdido numa função que achava que eu vinha fazer isto, e eu acho que por isso as pessoas repensam a contratação, como tu estava falando, um índice muito alto, e esse giro que a gente vê em Passo Fundo e na região, eu acho que deve ser já Brasil, em que os jovens não estão parando em lugar nenhum. E também eu tenho uma amiga que tem uma empresa que uma senhora de 41 anos começou a trabalhar de manhã, ao meio-dia ela disse: tá, eu vou fazer meu intervalo, ela não voltou mais. Então, assim, e ninguém fez nada, não é um lugar desorganizado, é uma franquia, então tem todo um padrão. Tem uma estrutura. Eu vejo que na hora do contrato, a questão do RH, a fala, tem que ser muito mais explicativa. Transparente. E as pessoas que trabalham dia a dia, elas têm que entender também quais são as atividades daquelas pessoas. É isso aí, Lívia. Então, esse é o onboarding, para mim, antes de tudo, porque depois a gente vai falar... Você teve onboarding, Lívia? Eu tive... eu tive offboarding. Offboarding, tá certo. Go out. Mas, porque como até hoje trabalho em grandes empresas, então as bem grandes, elas já têm um tratamento diferenciado, chamam vocês acompanham até demais. Sim. Eu digo que o jovem não está sabendo aproveitar, onde tem, inclusive, capacitações depois gratuitas. Isso. E para continuar no assunto, só uma questão que agora veio, né? Por que tem empresas que estão desesperadas atrás de pessoas para trabalhar? Né? Eu preciso de gente, eu preciso de talentos e tal. E tem outras que estão com a carteira delas completa e tem gente desesperadas para fazerem parte daquela empresa. Entende? E também tem empresas, que eu não posso citar nomes, mas inclusive é uma conversa de bastidores, eu e meu marido, que a gente vê desde a abertura, estão os mesmos lá. Já passaram anos, mais de 5, 6 anos, e são os mesmos que estão lá. Então eu vejo que tem políticas que funcionam, e esse onboarding deve ocorrer, mas na maioria não. Eu acho que a pessoa acaba suprindo um espaço, desculpa, vou usar esse termo, tapando um buraco de pessoal, entra, e aí já vai para mais atividades do que ela já foi chamada, porque daí também tá faltando outro ali, não é só aquele. Eu acho que tá difícil esse onboarding aí. Mas então vamos fazer um desenho bem simples para as pessoas entenderem, né? O que precisa acontecer, para as pessoas entenderem o que não pode acontecer. Então vocês estão enxergando na tela, é importante as pessoas entrarem e enxergarem como que é esse desenho da empresa. Qual que é a missão dessa empresa? Qual que é a visão? Quais são os valores? Eu preciso entender se eu vou me identificar com ela, como que essa empresa trabalha, né? E aí, no decorrer da empresa, no decorrer dessa apresentação do onboarding, vai ter uma pessoa. Precisa existir uma pessoa que faça esse acompanhamento desse indivíduo. Aí, tem também a apresentação dos objetivos. Quais são os objetivos da empresa? O que ela pretende alcançar com essa pessoa, né, nessa função? Os objetivos do cargo dessa pessoa, o que ela vai fazer dentro da função dela, tudo isso precisa ficar muito claro. A descrição do cargo, o que ela vai fazer, que tu acabou de falar, ele precisa estar muito claro para a pessoa. Então, essa questão é tudo dentro desse processo do onboarding. Porque quando a pessoa se inscreve para a vaga, está escrito lá,
pré-requisitos, requisitos. Ok, eu sei fazer o que me pediram ali. Tá, mas e essa outra parte? Isso. De atividades, eu também tenho que saber. Isso porque a gente corre até o risco da questão do compliance da empresa, né? Tem todas essas tratativas que a gente vai continuar vendo agora nos slides, que tem a apresentação, a pessoa, ela precisa entender qual que é o time dela de trabalho, com quem que ela vai trabalhar, no setor dela, quem são as pessoas, o que que elas fazem, porque senão ela vai chegar numa terra em que ela não conhece, é que nem você chegar num ambiente, você chega num ambiente de uma festa, digamos, né, que tu não conhece ninguém sozinho. Como que você se sente desamparado, sem chão? Aí você fala o quê e fala com quem? Não. Primeiro você vai ter essa pessoa que vai te acompanhar, que precisa mostrar esses setores da empresa, acompanha, mostra. E eu vou dar um exemplo que eu fazia enquanto gestora de uma empresa, enquanto gerente, não gestora, enquanto gerente da empresa. Eu amava fazer onboarding, eu gostava, eu me dedicava muito. Eu pegava justamente a mão desse novo colaborador, eu ia de setor em setor, eu apresentava às pessoas os cargos das pessoas e eu mostrava os equipamentos para que serviam, o que acontecia de um setor para o outro, e a pessoa entendia o funcionamento, como que o negócio funcionava. E o ideal é essa pessoa, ela estar um pouquinho em cada lugar, para ela entender a rotina. Claro, eu estou falando num desenho pequeno, mas aí as pessoas precisam entender que o desenho do onboarding, ele precisa se adequar ao seu formato. Nossa, mas eu não tenho tempo, nossa, mas eu não tenho a pessoa, nossa, mas eu não tenho dinheiro. Mas aí você vai ter tempo e dinheiro para fazer busca de pessoas no mercado, para fazer contratações, demissões, porque isso aí interfere num turnover alto, né, Lívia? Voltamos no terceiro bloco para falar mais sobre onboarding. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. De agradecer os nossos patrocínios, porque a gente tem muita informação bacana para passar para você. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Cirurgia plástica integrada.
Aline Dalcin. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. E aí, Silvia Dalauba, a gente tem 7 minutos para falar tudo que é muito importante. E eu acho que as pessoas estão entendendo por que faz parte da saúde. Porque a saúde da empresa também, a saúde do colaborador, a saúde do proprietário, é saúde geral. Então, tu imagina um novo funcionário chegar, ser colocado no setor, dizer que alguém vai ensinar, e a diferença de um novo funcionário chegar, ter alguém que acolha, ter alguém que mostre o ambiente, ter um kit de boas-vindas, que seja um copo, né, aquele copo de canudinho básico, com um cartão de boas-vindas, com aquele bombom, né? Nem lápis e nem bloco, minha filha. Eu amava ganhar um lápis e um bloco, pelo menos. Mas é aquilo ali que dá um calor no coração de quem recebe, pouco para quem dá e muito para quem recebe, porque é aquela coisa que dá um calorzinho no coração e fica uma memória afetiva. Aquele colaborador sai lá fora e fala para outras pessoas. Nossa, foi eu diferente. cheguei no meu primeiro dia, nossa, tinha alguém que me acompanhou, nossa, me deram um mimo, nunca, sabe aquela coisa? E aí essa pessoa vai acompanhar, vai mostrar a empresa, vai mostrar o setor, vai mostrando as regras. Eu estou dizendo isso, mas não é num dia só que acontece, que eu tô vendo né? alguns lugares que as pessoas chegam, não tem nem mesa para sentar e nem cadeira para sentar. Ai, muito mas não é só num dia, tá, Lívia? Isso aí vai acontecendo. Muito vida e não tem nem espaço para a pessoa usar, entendeu? Acontece. E aí vão ser apresentadas as normas do cargo, as normas da empresa, as expectativas para essa pessoa, porque vão ser criadas expectativas de entrega dessa pessoa. E também o seguinte que vai acontecer, vão ser dadas, vamos ver os slides ali, um mentor, o próximo, um mentor ou 2 mentores para acompanhar essa pessoa, que vão ser aquelas pessoas com quem, não necessariamente o seu chefe imediato, né, o seu gestor imediato, mas aquele colega mais próximo que vai ser o seu padrinho ou a sua madrinha, que vai ser aquele que vai dar a mão e vai dizer, eu tô aqui contigo, eu vou te ensinar, né, tudo bem, né, não tenha medo, porque muitos têm muito medo de errar e erram, porque o medo te dá insegurança e você erra. E no decorrer disso, vão ser dadas devolutivas na primeira semana, no primeiro mês, e aí vão ser vistos os acompanhamentos, vamos seguindo com os slides, vão ser dados os acompanhamentos com o quê? Com os cursos necessários, com os treinamentos necessários. Aí você vai enxergando a história da empresa, os treinamentos de segurança, caso sejam necessários, né? Entrega dos EPIs, caso necessário. Toda essa parte, tudo com tempo, tudo com qualidade, que essa pessoa ela consiga entender que ela é uma pessoa importante para a empresa. Mesmo que seja breve, porque devem ter empresários nos assistindo, que pensam assim, nossa, mas perde um tempo isso aí, a pessoa sempre fica pensando, não é perder o tempo, e sim organizar para chegar naquela meta que foi aquela lâmina que tu mostrou, que o que a empresa está esperando de mim naquela função. Isso. Vamos trocar perda de tempo para investimento. Mas é essa frase que com certeza escutamos. Pois é essa mentalidade que a gente precisa mudar para que a gente entenda que a gente precisa investir nesse primeiro momento para poder cobrar no segundo. Não é a clareza que a gente busca sempre, a transparência, já começa aí, pronto. Isso, e tudo parte daquele primeiro momento. Como foi a minha seleção? Por quê? Como foi a seleção que eu fiz para poder investir nessa pessoa? Aí a gente já vai para outro tema, né? Que seleção eu fiz, como eu trabalhei essa seleção, porque eu preciso também saber em que profissional eu estou investindo para fazer todo esse encaminhamento. Aí eu vou fazer, o ideal são 3 meses de fazer todo esse processo de onboarding, para quê? Para entender a maturidade desse profissional. E fazendo, analisando essas métricas, dando esse feedback, para que essa pessoa também possa entender como que ela está entregando no seu dia a dia. Porque tem muitas pessoas que se sentem extremamente vulneráveis nos seus trabalhos, que
as colocam nos locais, nas bancadas, como você trouxe, para fazer as atividades, dizendo, ó, você faz isso e isso dessa maneira. Elas ficam ali e não é dado nenhuma forma de feedback. E elas ficam praticamente sozinhas no ambiente, né? E de repente o feedback vem para apontar um erro, né? Uma forma que não foi feita de forma correta. E isso aí frustra muito as pessoas e talvez seja um dos índices da alta rotatividade nas empresas, né? O desânimo leva à desistência. Isso. E no contratar e na seleção, me chamaram porque eu sou web designer, digamos. Aí chega lá, a pessoa não faz nada dentro da área do web designer e estava lá dentro dos requisitos. Como ela vai ser motivada? Pois é, tem bastante disso. Tem muito a gente falar, porque esse momento de chegada na empresa, tu trouxeste muito bem esse tema, é muito mais que importante para a vida da pessoa, para a vida da empresa. E esses processos é interessante que tudo seja também documentado. Todos esses processos de onboarding sejam documentados, essas métricas de processos, todo esse acompanhamento do funcionário, principalmente hoje que a gente precisa atender essas normas de cuidados da saúde do trabalhador, para entender que esse trabalhador ele não está sendo invisível para a gestão, que ele está sendo visto, né? Olha só esses slides, estamos animados para trabalhar com você. Estavam precisando daquela outra peça você ali na engrenagem. É importante, então, para que isso fique documentado, para que essa pessoa ela entenda que isso é um processo que a empresa faz, que é importante, né? E que ela entenda que é algo sério, né? Que não é uma coisa que está sendo feita só para papel. É Gostaram? Sigam @Silvia_Dal_Alba agora e também veja que trabalho lindo ela faz junto ao desenvolvimento humano, porque eu digo que é junto ao desenvolvimento porque são com muitas pessoas. Até a próxima, Silvia. Até a próxima. Um abraço a todos. Até mais.